Daremos o reinício do evento com a mesa 2, o segmento Áreas de Integração e seus blocos na arquitetura. Convidamos para compor a mesa Alexandre Coutinho, analista da Coordenação de Integração, Padrões e Interoperabilidade do SERPRO. Convidamos também Luiz Takada, ele é gerente de projetos pela empresa Elo Group, desenvolvimento e consultoria, com certificação CBPP, gerenciamento de processos de negócio pela ABPMP. Ele é bacharel em administração pela Universidade de Brasília e instrutor de cursos abertos em company sobre gestão de processos e assuntos relacionados pela Elo Group. Convidamos também Daniel Vieiro, ele é coordenador do grupo de trabalho Padrões BPM, desde 2012, analista de informática do Senado Federal desde 2014, tendo atuado também no Banco Central e no SERPRO. Trabalha desde 1998 com o desenvolvimento e arquitetura de sistemas, BPM e SM, é mestre em Ciência da Computação e MBA em Gestão Empresarial. E o moderador, Fernando Siqueira, possui graduações em Ciências Contábeis e em Tecnologia de Processamento de Dados, tem especializações em Auditoria pela USP e Auditoria de Sistemas pela UNB. É mestre em Administração pela UNB, desde 81 é funcionário do Banco do Brasil, e onde atuou como gestor de TI de 2002 a 2009, foi diretor de TI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão desde abril de 2014, é secretário adjunto da SLTI MPOG. Então, podem tomar seus lugares à mesa, por favor. E já para o início das atividades, passamos a palavra ao moderador. Boa tarde a todos. Boa tarde aos presentes no auditório, boa tarde àqueles que nos assistem pelo streaming do SERPRO. Gostaria de agradecer, sem me alongar, mas acho necessário, ao Marcos Mazzoni, presidente do SERPRO, pela oportunidade do debate. Agradecer de forma enfática ao Marcos Vinícius Costa, que é um batalhador pelo tema e vem estando à frente desses eventos, desses fóruns. Bom, vou fazer uma abertura bastante rápida aqui, só comentando algumas questões. Quando a gente fala de integração, quando a gente fala da palavra arquitetura, quando a gente fala da palavra interoperabilidade, quando a gente fala de governança, será que o cidadão, as empresas que se relacionam com o Estado, com o governo, estão entendendo o que a gente está dizendo? E quando a gente está discutindo esses temas, a gente precisa ficar atento ao que o nosso cliente final, que é a razão do nosso trabalho, espera da gente. E a gente vem fazendo um movimento no governo de tentar rediscutir ou evoluir o nosso modelo de estratégia para oferecer um melhor serviço para a sociedade. Nós estamos na iminência da publicação de um documento chamado Estratégia de Governança Digital, que reúne práticas de governo eletrônico dos países mais avançados. O documento está, de fato, em vias de ser assinado e publicado pela nossa Presidente da República, e ele define 3 grandes eixos para abordar, que aborda isso que eu acabei de falar. O foco no cidadão. Primeiro, a melhoria do serviço público, transformando o serviço público em digital sempre que possível e de forma agressiva para que, dentro do possível, todos os serviços passem a ser digitais. O segundo pilar foca na transparência e na abertura de dados. E o terceiro item se relaciona ao fomento, à participação do cidadão na construção e monitoramento das políticas públicas. E, fechando essa minha fala, eu só queria fazer uma ligação entre a estratégia de governança digital e esse movimento que o SERPRO vem promovendo com esses fóruns, tendo o Marcos Vinícius à frente, tendo a nossa equipe
do Departamento de Governo Eletrônico da SLTI, aqui representados pelo coordenador Hudson, pela Ana Paula, que nesse terceiro evento a gente começa a perceber que a gente está entrando na vida real dos problemas e as expectativas do nosso cidadão. Nós estamos saindo um pouco da teoria dessas palavras complicadas que a gente conhece bem, mas eles não conhecem. E nesse terceiro evento a gente começa a tratar de questões reais, de problemas reais e de soluções que vão trazer efetividade para a vida do cidadão e das empresas que se relacionam com o Estado. Então, eu acho que esse movimento que o SERPRO vem fazendo com esses eventos começa a gerar o resultado final. A gente tem alguns painéis aqui hoje, amanhã, que já endereçam para esse alcance, e amanhã nós vamos tratar de governança digital com foco em casos práticos que já estão acontecendo. E se o cidadão estiver acompanhando o nosso fórum, ele vai começar a perceber resultados. Então, para fechar minha fala inicial, reitero o agradecimento e reconheço o esforço que o SERPRO e os responsáveis por esse evento vêm tendo para a gente construir um caminho, encontrar o caminho para melhorar o serviço prestado ao nosso cidadão e essa melhoria, essa evolução, ela passa por todas essas discussões técnicas que a gente tem que conduzir. Bom, dou meu boa tarde ao Alexandre Coutinho, ao Daniel Viero, ao Luiz Tacada, que são meus companheiros de mesa, e não vou me alongar mais, passo a palavra para o Alexandre para a sua apresentação. Novamente, boa tarde, agradeço a presença de todos, componentes da mesa. Você podia colocar a apresentação, por favor? Bom, nessa apresentação agora a gente vai falar sobre a relação entre FACIM e o segmento área de integração da EPING, né, e a relação deste segmento com as visões do FACIM. Vou fazer uma enquete aqui. Todo mundo sabe o que é PING? Quem sabe o que é PING? Quem sabe o que é segmento área de integração? Bom, vamos lá. Bom, então, tá aí, né? O foco dos debates, a gente vai, na apresentação anterior, a gente falou daquelas visões do FACIM, né? Aqui a gente vai tratar especificamente e detalhar um pouco mais as visões de estratégia, negócio, dados e aplicações e a relação com o segmento área de integração, que pertence à EPING, né? Um dos grupos lá da EPING. E vamos lá. Bom, a arquitetura de interoperabilidade, ou a EPING, ela define premissas, políticas e especificações técnicas, padrões, para que a gente consiga interoperar processos, dados, sistemas no governo e, portanto, presta suporte, né, ao governo eletrônico. Tá? Essa integração ocorre entre a esfera Poder Executivo, né, com as demais esferas, legislativo e judiciário, e com a sociedade de uma forma geral, tanto o cidadão quanto outras empresas e fornecedores de governo. Basicamente, a arquitetura ela, possui três dimensões, né? São três as dimensões de interoperabilidade definidas na arquitetura EPING. Uma primeira aí, você está enxergando aí duas iniciativas, né? Iniciativa de governo A e uma outra iniciativa B. A interoperabilidade organizacional, ela trata do porquê e do quando estamos operando, né? E também quais são os órgãos que estão operando. A interoperabilidade semântica, sobre o que estamos interoperando. É importante que cada organização tenha o mesmo entendimento para que, sobre um determinado dado, por exemplo, um determinado assunto de forma ampla. É importante que
as coisas estejam interoperando com o mesmo entendimento, né? E a interoperabilidade técnica, como estamos interoperando? Então, aqui trata mais a questão de padrões técnicos de interoperabilidade. Bom, a arquitetura, a EPING, ela é dividida em 5 segmentos: a interconexão, segurança, meio de acesso, organização de informações e área de integração para o governo eletrônico. A interconexão trata das condições para que os órgãos de governo se interconectem, troquem dados, sobre o aspecto mais físico, né? Então, existem padrões que estão descritos ali por esse grupo, que trata disso, né? de uma interconexão física, da comunicação ou troca de dados e informações entre entidades. A segurança trata dos aspectos de segurança da TI, da TIC, né, para o governo federal, que devem ser considerados pelo governo. Os meios de acesso tratam dos padrões, né, que está relacionado a dispositivos de acesso e para o governo eletrônico, né, para sistemas providos pelo governo. Aí está dizendo aí, né, que na versão atual são abordadas políticas, especificações, prestações de trabalho, televisão digital e mobilidade. O coordenador está aí, né, o Hudson. A organização de informações trata da transferência, né, de informações no serviço de governo eletrônico e questões relacionadas a vocabulário, taxonomia. Essas discussões são feitas dentro desse grupo e padrões definidos em cima disso. Por fim, a área de integração para o governo eletrônico, que é o tema dessa palestra aqui, que estabelece a utilização e construção de especificações técnicas que sustentam o intercâmbio das informações transversalmente no governo, né? Então, a gente, dentro do área de integração, a gente trata de interoperabilidade de serviços de governo eletrônico. Então, dados, processos, informações contábeis, informações geográficas. Alguns grupos de trabalho são definidos dentro da interoperabilidade, né, como temas, tratando de temas específicos. Então, cada grupo trata de um desses temas aí. Então, tem um grupo para XBRL, que troca de informações financeiras, outro grupo troca de informações estatísticas, informações de planejamento, informações jurídicas, grupo BPM, o Daniel está aí, pertence a esse grupo, Open Data Service, a BEP, que trata de integração entre estados e municípios e governo federal, a INDE, né, infraestrutura para dados espaciais, ainda infraestrutura de dados abertos. E o grupo Governança Corporativa, que é esse ao qual pertenço e que vem promovendo esses debates aqui. Então, o que a gente vai tratar aqui? De como aquelas visões específicas que vão ser descritas aqui têm relação com esses grupos aqui e tratam de temas específicos dentro da comunidade de área de integração. Isso que eu acabei de falar, né? As visões, estratégia, negócio, dados e aplicações do FACIM, sua relação com o segmento área de integração para o governo eletrônico. Bom, então, a gente viu aí na palestra anterior as diversas visões do FACIM. A gente vai focar em cima e detalhar um pouquinho mais cada uma dessas visões aí, estratégia, negócio, dados e aplicações. Bom, aí a gente começa a falar um pouquinho daquela questão que foi perguntada, né, a palestra anterior, a questão da estratégia, e a gente vai ver como que isso relaciona com as demais visões. Bom, a estratégia tem muito a ver com a governança das organizações, né? Você, a partir do momento que você, no planejamento estratégico, você quer partir de uma situação atual da sua organização para uma situação futura. Normalmente, o que se espera é que essa situação futura você tenha a sua organização, ou partes dela, mais eficiente, com inovação, e que tenha um melhor retorno para a organização,
melhor retorno para os clientes da organização, no caso de organizações públicas, melhor retorno para o cidadão, né? E você tem que estabelecer que mudança é essa. A ideia, então, é que a arquitetura corporativa ajude, no processo de definição da estratégia, a verificar que mudança é essa, né? Hoje eu tenho uma situação X na minha organização e quero chegar numa situação Y e, através da construção da arquitetura corporativa, vocês viram lá na palestra anterior, um modelo de conteúdo, né, onde você mapeia os elementos da organização, você vai sair de uma situação X e quer chegar em uma situação diferente, X mais 1, 2, 3, X mais N, né? Então, você tem que construir determinados elementos, modificar outros elementos, adquirir conhecimento, enfim. A ideia é que a arquitetura corporativa te ajude a definir essa estratégia, a construir essa estratégia, né, que tem essa relação com aspectos de governança de tomada de decisão e visão de futuro, e balancear os benefícios, né, para os diversos stakeholders, os diversos interessados naquela organização. Tradicionalmente, uma visão estratégica parte da declaração de missão e visão do negócio. O Roberto Severo comentou isso na palestra anterior, né? Você normalmente faz aquela análise SWOT, né, análise do ambiente externo, força e fraqueza, oportunidades e ameaças, formula suas metas e objetivos, formula sua estratégia, define lá seus projetos estratégicos e vai implementar esses projetos, e você tem um acompanhamento em cima dessa implementação, né? Esse feedback de controle aí, e pode corrigir uma coisa ou outra se necessário. Bom, e dentro do framework de construção da visão de estratégia, possivelmente no detalhamento a gente deve passar por algo bastante semelhante, né? A gente, então, mostrou em alto nível que a gente tem uma visão de estratégia e esses elementos lá, metas, objetivos, declaração de missão, visão do negócio, tem que estar tudo descrito lá. E isso vai se desdobrar para projetos que vão entregar novos produtos, novos serviços ou melhoria em produtos e serviços já existentes. E aí, acho que aqui, da forma mais clara, a pergunta anterior. Então, você tem lá a definição da visão, estratégia, metas e objetivos, e a arquitetura corporativa te ajuda a fazer as coisas certas, por meio do planejamento e priorização de projetos, e fazer as coisas da forma correta, em cima dos pacotes de trabalho, programas e projetos que a organização vai definir, né? A partir daí, você tem aquelas entregas estratégicas. Foi dito isso na palestra, no debate da mesa anterior também, né? Com relação aos benefícios, né, dessa entrega estratégica, do valor daquilo, do ROI em cima disso, né? Bom, a gente falou isso aqui em cima de uma organização em separado, né? Mas suponha a necessidade de integração, de interoperabilidade com essa visão estratégica, né, visão de estratégia sobre duas organizações. Então, você tem uma organização A, uma organização B. Vamos trazer aí como exemplo um programa real de governo, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Esse programa ele prevê a integração de sistemas de informação de segurança, ele prevê a criação de UPPs, prevê projeto de urbanização e áreas de conflito, prevê programas de saúde para usuários de droga. Então, vejam quantas organizações de governo, diferentes ministérios, né? Ministério da Justiça, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, estão envolvidos nesse Programa Nacional de Segurança Pública. É interessante e necessário que as articulações sejam feitas de forma conjunta entre essas diversas organizações. Por exemplo,
dificilmente o governo, né, vai conseguir urbanizar uma área de conflito sem que eu tenha primeiro implantado um UPP. Possivelmente, se isso acontecer, os trabalhadores vão ser fuzilados sem que tenha lá o UPP disponível ali antes, né? E já tenha um mínimo de controle em cima daquela área de conflito. Então, são duas organizações que trabalham, que devem trabalhar de forma conjunta em um programa nacional. E isso tem tudo a ver com a estratégia dessas organizações, né? Quando uma organização, o Ministério da Justiça, recebe o acionamento, né, da implantação do Programa Nacional de Segurança Pública, e, ao mesmo tempo, o Ministério da Cidade recebe, as coisas têm que ser casadas. Então, é importante que essas organizações troquem dados, troquem informações relacionadas a esse programa, ao estabelecimento de um cronograma, né, ao estabelecimento de sua estratégia e esses projetos que cada uma das organizações vai desenvolver tem que estar casados, né? Vocês devem ter visto aí situações no Brasil em que foi entregue lá um catavento, um monte de catavento foi entregue, mas não tinha linha de transmissão para distribuir energia elétrica, né? Isso está jogando dinheiro fora, né? Porque aquele catavento está ali se degradando sem que o benefício, o valor esteja sendo entregue por falta de sincronismo, né? Nesse momento, a gente está falando da interoperabilidade organizacional, ou seja, por que é que duas organizações estão interoperando? E, na visão do grupo de trabalho Áreas de Integração, estes grupos aí, né, XBRL, SDMX, LexML, StatML, ABEP e Governança Corporativa, têm um vínculo muito forte com a visão de estratégia, né? Quando o governo está trocando informações financeiras, informações estatísticas, jurídicas, legislativas, informações de planejamento, a integração entre estados e municípios com o governo federal e o modelo, né, o grupo Governança Corporativa, que está definindo esse modelo, tem uma relação e tem que estar atento a isso, né? Falar nisso, tem alguém aqui que pertence a um desses grupos? Bom, voltando à arquitetura corporativa de referência, na visão de negócios, são estabelecidos lá as unidades de negócio, descritos dentro dessa visão, produtos e serviços, as regras de negócio associadas, os processos de negócio, né? Bom, ainda na visão de negócio, e aí a gente está falando do detalhamento dessa visão, né, da construção de um modelo de referência para essa visão de negócio, que a gente não construiu ainda, isso será desenvolvido. Um exemplo aqui é a visão da cadeia de valor e de processos, a visão de produtos e serviços, que também deve constar lá na visão de negócio, e a gente pode construir algo chamado artefato mapa de valor, que faz a relação entre aqueles projetos estratégicos que saíram lá da visão da estratégia, né, lá da estratégia, e relacionar esses projetos aos processos e aos serviços. Então, vamos supor que no meu projeto 1, ele tem uma relação com o planejamento de TI da minha organização. O projeto 1 também tem uma relação com a gestão de recursos operacionais, e o projeto 2 também tem. Então, dentro do meu framework de construção da visão de negócio, eu posso ter algo nesse sentido. Então, eu estou relacionando estratégia com processo, com serviços e produtos. E a arquitetura corporativa te permite, né, a gente viu na palestra anterior, que você tem como promover essa relação.
Aqui uma outra forma de visão, né, e está sendo chamada aqui de arquitetura de processo e negócio, onde você tem a relação entre sua cadeia de valor e os processos que compõem a sua cadeia de valor e os diversos serviços que aquela organização entrega. A gente vai usar essa arquitetura de processo de negócio mais à frente para ver outras relações e desdobramentos que a gente tem através da arquitetura de processo de negócio. Então, no frame de construção da visão de negócio, você tem lá a sua arquitetura de processo de negócio. Você pode ter a decomposição de processos, acho que diversas organizações, algumas pessoas aqui trabalham com processos, né? Então, você decompõe esses processos aí em processos menores, aí tem aquela visão de macroprocesso, processo, subprocesso, e aí, normalmente, cada organização, isso é uma discussão grande, né? O que é macroprocesso, o que é processo, o que é subprocesso. E a ideia é a gente meio que construir esse framework, né, elaborar uma forma de você construir esse framework para constar do FACIM. Esses processos podem se desdobrar em arquitetura de componentes de negócio. Vocês estão enxergando aí? Não, né? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui processamento de eventos, operações de negócio, definições do negócio, gerenciamento operacional, resultados de negócio, interação de negócios, gerenciamento de referências e a arquitetura de componente de negócio poderá tratar destes elementos aí. Estes elementos, ou a arquitetura de componente de negócio, ela pode ser desdobrada em um modelo organizacional, onde você define lá a sua estrutura organizacional, os seus papéis, por exemplo, os seus atores, a gente falou disso também na palestra anterior, né? As competências, tudo isso pode e deve estar descrito dentro da visão de negócio, né? E você estabelecer a relação existente. A gente viu lá, desde a estratégia, passou por pelos processos, né? A decomposição de processo, a construção de resultados de negócio, toda essa visão necessária ao negócio, e chegar um momento que você diz, tá bom, mas quem faz isso tudo? Ó, são esses papéis que estão aqui, essas pessoas, os papéis estão em determinadas áreas da organização, e aí você começa a enxergar toda essa relação existente. Voltando lá para a EPING, então, nesse momento a gente está falando sobre a interoperabilidade semântica, né, sobre o que estamos operando. E, na visão dos grupos de área de integração, os grupos mais envolvidos são o MGD, né, a integração de dados e processos, o grupo de BPM e o grupo governança corporativa. Bom, na camada de aplicações. A camada de aplicações você descreve lá as aplicações da organização, quais são os padrões utilizados, está como exemplo aí XML, JSON, e tem diversos outros, obviamente. A integração entre aplicações, né? Como é que você vai fazer essa integração? Vou usar web services, ETL. Então, tudo isso tem que estar descrito lá, entre outras coisas, né, na camada de aplicações e a relação existente entre isso. Nessa visão de framework de construção, dessa visão de aplicações, eu passo por uma construção aqui de uma camada de acesso e apresentação, né? Como é que o cidadão vai ter acesso a essas aplicações? Como ele fará as solicitações? Pode ser por computador, né? Notebook, pode ser por um smartphone. E como é que ele recebe as informações, as solicitações para esses serviços, né? Resultado dos serviços eletrônicos. Aqui a gente trata na camada, na visão de aplicações, como é que será feita a integração, a interoperabilidade, e a gente prevê o uso de SOA, né, para a entrega daqueles serviços lá da organização.
novamente, a gente vendo a relação aqui, lá da visão de negócios, veio lá a arquitetura, né, de componente de negócio. Essa arquitetura ela se desdobra para, por exemplo, eventos de negócio e coreografia de serviço. Lá na visão de negócio, vocês lembram lá que a gente estava tratando de eventos do negócio, né? Então, isso se reflete na forma como você constrói as suas aplicações, ou integra essas aplicações. Na visão da EPING, então, a gente trata aqui tanto na interoperabilidade semântica quanto na técnica, né, sobre o que a gente está operando e como esses serviços, processos, aplicações vão interoperar. E aí, na visão do grupo de trabalho de área de integração, o maior relacionamento está nos grupos XBRL, SDMX, XML, StatML, MGD, BPM, IND e INDA, além do GT Governança Corporativa. Na camada de dados, você tem a definição dos dados em si, né? Descrições, a criação de metadados, né? Os dados dos dados. Você tem que ter a visão da estrutura de dados, como seus dados estão organizados para aquelas aplicações da camada superior. E no framework de construção, novamente, a gente ainda tem que desenvolver isso, a partir do momento que você decompôs seus processos lá na visão de negócio, a decomposição desse processo pode servir para a construção de modelos de dados, também a arquitetura de componentes de negócio, que a gente viu anteriormente, que também pode dar suporte a uma construção de modelos de dados, né, onde você tem a construção de diagramas de classe, diagrama de estado, enfim. Então, são grupos de pessoas diferentes que estão trabalhando em cada organização. Tem gente que trabalha na estratégia, tem gente que tem a visão de negócio, tem gente que tem a visão de processo, tem gente que tem a visão de construção de aplicações, de gestão de dados. E é importante que cada um desses grupos e que estarão trabalhando na construção, né, da arquitetura corporativa para aquela organização, é importante que ele veja por que o serviço dele é importante para o outro, de quem ele depende e quem depende dele, né? Então, é legal que a arquitetura corporativa ela permite isso. Novamente, na visão da EPING, a gente está trabalhando aqui sobre a interoperabilidade semântica e técnica, sobre o que estamos interoperando e como estamos interoperando. Na realidade, quando a gente fala da visão de dados, todos os grupos, né, os grupos de trabalho do segmento área de integração têm uma relação muito forte com a definição desses padrões para a visão de dados. Infraestrutura está entrando meio de xereta aqui, não era para a gente tratar de infraestrutura, mas para complementar a ideia, né? Lá na infraestrutura você tem lá definição da plataforma operacional, a infraestrutura que presta serviços de negócio, a infraestrutura que presta serviço de aplicação, integração, serviço de dados. Nessa camada de infraestrutura, a gente trata de infraestrutura mesmo, de TI, né? Aqui está falando de serviços, mas enxerga aquilo como infraestrutura que permite a entrega daqueles serviços ali. E aqui uma relação entre visões, né, onde você tem, por exemplo, um determinado cidadão teve uma dificuldade de acesso a uma determinada aplicação. E-Social, por exemplo. Alguém aqui teve a experiência com E-Social, que foi dito hoje de manhã? Foi ótimo, não foi? Muito boa. Foram 3 dias, não foi mais, para conseguir lá cadastrar empregada. Mas, enfim, possivelmente um grupo de atendimento, de helpdesk, de uma organização governamental, a partir do momento que recebe uma solicitação, olha, eu não estou conseguindo acessar o E-Social. Essa pessoa que está atendendo essa chamada, ela
possivelmente não tem um conhecimento sobre visão de negócio, visão de aplicação, visão de dados e visão de infraestrutura. Mas ela tem que ter um mapa lá para o atendimento dela que ela vai passar para grupos que tenham essa visão, né? Então, ele vai ter uma colinha lá que diz, o que está acontecendo? Você não conseguiu? Deu algum erro? Tem alguma mensagem de erro? Tem. Essa mensagem de erro, ela se refere, por exemplo, a um problema que quem trata é o pessoal lá do modelo que está relacionado com o modelo de referência de dados, né? Então, nisso também a arquitetura corporativa ajuda. A partir do momento que você tem esse cruzamento todo, desde uma solicitação recebida, por onde você passa para atender uma determinada solicitação, você tem como melhorar os seus serviços nesse sentido aqui também. Voltando, então, para relembrar qual é o foco dos debates, né, que trata das visões de estratégia, negócio, dado e aplicações, e a relação com o segmento área de integração para governo eletrônico da EPING. E os debates vão se dar em cima disso. Eu espero que a apresentação tenha, ainda que rápida, tenha mostrado um pouquinho isso aí, como é que pode se dar, como é que se dá esse relacionamento. É isso. Alô? Obrigado, Alexandre. Eu tenho alguns comentários para fazer. Eu gostei muito de um slide quando você passou ali, projeto 1, projeto 2, que lá no meio eles se falam. E se tivesse, vamos no mundo real, um projeto de um ministério e um projeto de outro ministério. E lá na frente eles perceberam que precisavam ter conversado se a arquitetura organizacional, a estratégia e a forma como construiu cada um o seu projeto, se eles tivessem um desenho de arquitetura e integração, eles poderiam ter identificado acho que era o 5º ou 6º passo que eles se encontravam. Então, depois que está na rua, o sistema está funcionando, que vai descobrir que precisava ter uma interoperação com outro órgão para que um problema não surja lá na frente. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o Daniel Vieira para fazer a segunda apresentação e depois nas perguntas no final a gente pode debater um pouco mais. Daniel. Boa tarde a todos. Na verdade, eu não tenho uma apresentação, mas eu vou começar com alguns comentários, algumas coisas que eu gostaria de alimentar para o nosso debate. A primeira dessas coisas, eu queria saudar o momento que nós estamos vivendo, que é o de ter uma estratégia de governança digital que está nos dizendo explicitamente eletrônico por padrão, o serviço na internet por padrão, eletrônico por padrão. Isso eu acho que é um momento muito importante. E isso é uma decisão de marketing estratégico do governo. E quando eu falo marketing, já vem um preconceito na nossa cabeça com relação à palavra marketing, porque a gente pensa em propaganda. E marketing é muito mais que isso, né? Quem estuda um pouco mais que marketing sabe que isso é pensar no seu público-alvo e como você vai oferecer o que você tem para ele. O público-alvo do governo é cidadão. O que eu tenho que oferecer para o cidadão? Serviços. Então, eu tenho que fazer o meu marketing, eu tenho que planejar o meu marketing, né? Tem lá o marketing clássico de 4 Ps, eu tenho que definir meu produto, eu tenho que definir meu preço, e o preço não precisa ser financeiro, o preço pode ser o esforço, ou pode ser o que o cidadão precisa fazer para ter aquele direito atendido. Eu tenho que definir o meu ponto, ou os meus canais de prestação do serviço, de venda, e eu tenho que definir a minha promoção, ou seja, pode ser a propaganda, que aí é onde está o pedacinho da propaganda, que é o do marketing, né? Mas pode ser a divulgação do serviço, fazer o meu serviço chegar até a quem eu tenho que atender, até o meu público-alvo. E se a gente pensa em marketing de serviços, a gente tem mais 4 Ps. A gente tem o P do processo interno, o P que tem alguns termos em inglês aí, mas tem o da evidência física, o da experiência do usuário, né? E tem uma série de outras coisas que, quando é de serviço, que é uma coisa em tempo real que acontece, a gente tem que levar em consideração.
Então, no momento que eu recebo uma diretriz que vem da alta administração do governo federal, que me diz digital por padrão, integrado por padrão, um serviço fim a fim prestado para o cidadão, para que ele não tenha que ser o office boy do governo, não tenha que ser o motor de workflow do governo. No momento que eu tenho isso dito, eu tenho uma diretriz muito importante. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de saudar aqui nesse momento, né? E onde é que entra EPING, interoperabilidade nisso tudo? No momento que eu estou recebendo essa diretriz de integrado por padrão, a EPING é onde a gente vai buscar a informação para fazer isso acontecer. A gente, eu quero dizer, daí já me colocando no lado de dentro aqui da caixinha do prestador de serviço do governo, né, da administração pública como um todo. Então, a EPING vem para me ajudar os órgãos de governo a enxergar isso, e agora ela tem uma diretriz forte para ser mais atuante, né? E agora, partindo para um segundo ponto que eu queria comentar, a EPING ela não é para ser inovadora, né? O Marcos Sinistro já me disse isso 500 vezes. A EPING não inventa nada. A EPING, ela observa o que está sendo feito, ela identifica melhores práticas, ela identifica como a interoperabilidade pode funcionar bem e ela recomenda, ela documenta boas práticas de interoperabilidade e incentiva a que elas sejam utilizadas. Construir um framework arquitetural não parece um pouquinho diferente dessa diretriz? Me parece uma grande inovação. E é uma inovação para a própria EPING. Mas por quê? Porque se bateu no teto. A EPING estava muito confortável no momento em que estava definindo padrões no nível técnico, não tão confortável ainda no nível semântico, mas completamente, né, não vou dizer ausente, é um termo forte demais, porque a tentativa de chegar no nível organizacional é alta, mas ela não estava conseguindo atingir o nível organizacional. E aí, fazendo um link direto com os grupos de trabalho do segmento áreas de integração, eu, né, sou da coordenação do grupo de trabalho sobre BPM. E a gente teve inúmeras discussões, principalmente numa época um pouco mais ativa, lá para 2012, em que a gente estava discutindo, vamos subir o BPMN para a versão 2.0, né, porque está na 1.2, está até hoje. Mas por que está até hoje? Porque a gente discutiu e chegou à conclusão seguinte: olha, tanto faz, na verdade, o BPMN está na 1.0 ou na 2.0, porque eu preciso mais do que o BPMN pode me dar. No momento que eu estou modelando o negócio da minha organização e pensando em interoperar essa informação, eu estou querendo modelar não só o fluxo, não só caixinhas, setinhas, não só... Eu estou querendo modelar a organização como um todo. Eu estou querendo modelar a estrutura organizacional, eu estou querendo modelar as competências, eu estou querendo modelar regras de negócio, e eu estou querendo, mais que isso, alinhar estratégias. Porque não adianta nada eu querer conversar com ele e ele não querer conversar comigo, ele está de costas, está conversando ali com o Coutinho. Né, o Fernando aqui. Então, naquele momento, meio que o grupo de BPM deu uma parada, porque a gente parou e pensou, eu não tenho padrão pronto para olhar e dizer esse que eu quero. Eu preciso pensar em mais alto nível. Há uns 2 ou 3 anos atrás, foi feita uma pós-graduação pela ESAF de governo eletrônico. Né? Foi um curso muito bacana que fica o meu incentivo para que seja repetido, porque eu acho que é uma iniciativa muito importante. Eu fui convidado para ministrar a disciplina de arquitetura do negócio de governo. O principal objetivo dessa disciplina era falar sobre processos, arquitetura de processos, modelagem de processos e tal. No momento que a gente está preparando a aula, é um momento muito legal, porque a gente estuda pra caramba, mais do que já estudou antes para ser convidado para dar aula. Então, o que eu percebi ali? Que não adianta falar de arquitetura de processos sem eu pensar mais alto nível. Então, aquela disciplina foi 80% dela arquitetura corporativa. Naquele momento, eu falei muito do TOGAF para a turma lá. Tem testemunha aqui na plateia que não me deixa mentir sozinho. Né? Então, naquele momento, caiu a ficha para mim. Assim, olha, não é só desenhar processo, não é só pensar num desenho de fluxo para ser interoperado. É um nível mais alto.
E nesse momento, para quem olha hoje um framework de arquitetura sendo incorporado a IPING, que não é uma coisa inovadora, ou por princípio não deveria ser, produzir coisa nova, estou comentando aqui a respeito do que foi esse processo de construção até chegar num teto, onde a gente está se obrigando a ser inovador e apresentar uma coisa que nenhum outro órgão de governo tem pronto. Né? Claro, aqui também não está pronto. O Coutinho acabou de falar que é um processo de construção, mas está se apresentando uma ideia de mais alto nível, está se avançando além do que já existe. Incentivando daí o resto do governo, os órgãos governamentais, a preencherem isso que está faltando de forma concreta. Né? Então, eu queria fazer esse depoimento aqui de como, para mim mesmo, foi surgindo esse conceito, essa necessidade de subir o nível. E eu falei muito do grupo de BPM, mas a discussão vem antes, desde lá do MGD, principalmente, que apesar do nome Modelo Global de Dados, da ideia de que está se falando em modelo de dados, pura e simplesmente, desde o princípio ele já começou não sendo apenas um modelo de dados. Ele começou sendo um modelo de integração de dados e processos, porque se percebeu que o dado, sozinho, sem eu conhecer um ciclo de vida, eu não consigo gerenciar. E o ciclo de vida de um processo, eu só consigo visualizar no momento que eu tenho... O ciclo de vida de um dado, eu só consigo visualizar no momento que eu tenho processos que estão manipulando, criando, manipulando, enriquecendo esse dado, e até um momento em que, eventualmente, ele vai ser descartado. Muita coisa não é o caso. No governo tem muitos casos disso. Então, todas essas coisas que a gente vem discutindo há alguns anos dentro da IPING estão levando para a construção desse nível mais alto, que, mais uma vez, saúdo por estarmos chegando no nível da interoperabilidade organizacional, que é um desafio que eu acho dos mais relevantes que a gente tem na IPING. Obrigado. Retorno ao Fernando. Obrigado, Daniel. Luiz, é com você, depois a gente inicia o debate entre nós e com os colegas. Boa tarde, pessoal. Bom, eu separei alguns pontos também para destacar. Acho que vou pegar emprestado um pouco da fala do Daniel. Eu não conheço muito a fundo, a gente não conhece muito a fundo essa questão da IPING, né? A gente nunca esteve tão envolvido enquanto consultoria ou enquanto membro da BPMP, nessas discussões de BPM, a gente interage, mas sem muita profundidade. Eu acho que muito pela... Talvez, vou colocar dessa forma, né? Uma restrição temática enquanto discussões dentro da IPING. Acho que como o Daniel colocou bem essa questão de dados, né, semântica, mas muito fora da discussão do nível corporativo, organizacional. E eu acho que o FACIN ele tem uma proposta bem mais ampla, né, mais abrangente, nesse nível de integração, de trazer para a discussão outras partes que não estavam tão envolvidas nesse contexto. E eu acho que isso para a esfera de governo é uma inovação enorme, né? E a gente realmente que trabalha diariamente dentro desses órgãos, seja executivo, legislativo, judiciário, enfim, a gente convive, se ressente e esbarra em uma série de entraves e problemas que essa falta de uma visão mais ampla não nos permite ou nos dificulta bastante avançar em vários aspectos. Bom, eu destaquei aqui algumas coisas. Acho que, se não me engano, o Roberto Severo, na mesa anterior, comentou um pouco da arquitetura corporativa como o grande link, né, da estratégia com a operação, que é uma grande força você utilizar a arquitetura corporativa para fazer essa vinculação e sair de um pensamento, de um objetivo, de um ideal que você tem, e conseguir colocar isso para operar, colocar isso para girar dentro da empresa, né? Bom, eu até queria fazer uma reflexão. A gente vem enfrentando hoje no governo, né, se a gente pegar esse cenário de corte orçamentário, né, extinção de alguns ministérios, secretarias, que surge aí, é um assunto que a gente vem discutindo internamente enquanto consultoria também.
um assunto que é pouco discutido, né? Vamos pensar como se fosse uma fusão de órgãos públicos. É muito comum você falar de fusão e ter conceitos, enfim, estudos em cima de fusão no mercado privado. Mas na esfera pública isso não é muito comum, né? E os órgãos acabam tendo que fazer isso meio que a fórceps ali. E tem muitos órgãos passando por isso agora. E eu fico me perguntando, né, refletindo o quanto que a falta de uma compreensão ou um modelo mais amplo faz nesse momento. Então, que tipo de ferramenta o governo consegue ter e de visão, de juntar um órgão com o outro, entender bem quais são as entregas estratégicas de cada um, que tipo de plataforma você tem, que tipo de especificidade de conhecimento você tem, e de uma hora para outra isso se fundir. Então, acho que se esse cenário fosse um pouco mais adiante, com o avanço do que o FACIM vem se propondo, talvez a gente tivesse muito mais tranquilidade para fazer esse tipo de movimento, né? Bom, mudando um pouquinho de assunto, mas que eu acho que é importante destacar, lendo um pouco do FACIM, o pessoal disponibilizou para a gente tomar conhecimento antes desse debate, né? A gente não tem participado ativamente da construção, eu acho que vão ter oportunidade nessa consulta pública de se apropriar e colocar conteúdo, principalmente nessa esfera de negócio, que é a grande parte que a gente consegue contribuir. Uma coisa que eu acho bem legal, e para mim, apesar de ser algo que já vem sendo discutido na esfera estratégica, na disciplina de estratégia isso é colocado há muito tempo, em BPM isso vem ganhando força, que é a visão de ter o cliente como centro, né? No mercado privado se fala muito assim. E na organização pública, claro, ter o cidadão como centro das discussões. E isso, por mais batido que seja, não deixa de ser inovador, porque a gente não vê isso na prática acontecendo em muitos serviços públicos. Então, acho isso muito interessante quando é colocado como um princípio, e não sei se propositalmente, mas o primeiro princípio dentro do FACIM é ele ser centrado no cidadão. Então, acho que foi muito feliz nessa colocação, né? Acho que, paralelo a isso, acho que um outro ponto, né, acho que, se não me engano, também na apresentação anterior, quando você coloca a questão da democracia participativa, a gente vem observando também o governo com algumas iniciativas de trazer o cidadão um pouco mais para a formulação de uma política, ou, enfim, numa participação democrática mais ativa, né? E eu entendo que o serviço e essa visão de integração e esse princípio de ter o esforço centrado no cidadão, ele traz também essa oportunidade de maior mobilização social, né? Eu vejo que o governo, o setor público, ele tem, eu acho que ele tem como papel também essa motivação, né? A democracia ela não se dá só de quando a outra parte, ou o cidadão, se manifesta, se une e vem praticar o ato democrático, mas ele deve ser incentivado, e esse convite, essa mobilização, eu acho que o potencial do serviço público, o digital, de entregar esse serviço, de fazer um próprio modelo de consulta pública, talvez agora com a tecnologia isso é muito mais efetivo. Eu já venho vendo projetos em que se discute, constrói-se soluções a partir de diversas ideias, né, de você fazer esse esforço por meio digital com ferramentas mais robustas. O Ministério da Educação tem um caso disso, né, ele apresentou num evento da BPMP, em conjunto conosco da Elo Group, um caso de desenvolvimento sustentável que foi promovido através de ideias, premiações com os institutos federais, enfim. Então, você tem vários casos, se não me engano, na Secretaria de Educação, posso errar o estado, mas, se não me engano, na Paraíba, que vem usando desse tipo de ferramenta e de serviço para construção e resposta a desafios propostos muitas vezes pela sociedade. Então, eu acho que tem um potencial muito grande quando a gente começa a ter esse tipo de visão e trabalhar essa visão de serviço e inovação centrada no cidadão. Acho que mais 2 pontos só para fechar. O colega, o Fernando comentou um pouco do significado de interoperabilidade, né?
Acho que em paralelo com essa questão da amplitude que a gente está abrindo com o Facim, de trazer para o diálogo as áreas de estratégias, as áreas de processos, governança, TI, são pessoas normalmente com uma trajetória de vida relativamente diferente, né, de cultura talvez até um pouco diferente, com linguagens diferentes. Eu confesso que quando olhei a primeira vez e li o título Interoperabilidade, não me veio essa clareza de fato do significado desse termo. Eu acho que quando você vai lendo, claro, você vai tomando pé, entendendo a profundidade da intenção por trás desse termo. Mas eu acho que é necessário, em algum momento, a gente refletir sobre a estrutura do Facim e talvez até as construções próximas, né, modulares, aonde você tem que tentar achar um tom de linguagem que dialogue e se faça entender em vários desses níveis, né? Então, se a gente pretende que na arquitetura corporativa você tenha diretamente esse pessoal de estratégia, de gestão, com visão de negócio, ele tem que ter uma linguagem talvez mais simples, menos técnica, né? E talvez você tenha que ter tentar ter dois níveis de linguagem, de redação, para que você consiga dialogar com essas duas partes. Bom, e por último, eu acho que um desafio, eu não sei se isso é um pouco de mania, vamos dizer assim, de nós da iniciativa privada, mas a gente sempre tem acho que angústia não é o melhor termo, né? Mas você sempre tem uma certa ansiedade de ver, como é que isso vai gerar resultado, quando é que a gente vai conseguir de fato implantar, como é que a gente faz isso acontecer na prática, né? Como que a gente sai dessa esfera de discussão, de construção de um conteúdo que é extremamente importante, eu acho que isso traz base para que as discussões aconteçam, mas como que a gente coloca isso para efetivamente rodar, né? E eu queria citar um exemplo, eu acho que o próprio MPOG, na nossa visão, tem sido muito feliz com a liderança, né? Eu acho que é uma estratégia até inovadora de construção de atas, né, de contratações, não necessariamente um modelo de ata, mas um modelo em que você tem uma licitação com vários lotes, feito por um apanhado de órgãos, e quando você constrói aquele instrumento, você, de certa forma, regula, né, mas detalha ali um mínimo metodológico que deve ser seguido. Tem tido muitas adesões, né, tanto isso foi feito, se não me engano, em 2013, né, acho que foi o primeiro movimento, com gestão de processos e estratégia. Então, você ali dentro consegue encapsular metodologicamente algumas questões muito relevantes, como, por exemplo, é uma coisa que não era muito habitual, pelo menos não nos projetos que a gente tomava conhecimento, de projetos de estratégia, de planejamento estratégico, tratar cadeia de valor como uma parte importante do diagnóstico. E isso foi uma inserção feita pelo Ministério do Planejamento, e pelo menos nos projetos que a gente tem acompanhado, isso trouxe um outro nível de discussão para a mesa, um outro nível de visão, de fato, da organização, que não só dentro de um ciclo de planejamento estratégico, que às vezes pode ficar restrito a uma visão já pré-existente e simplesmente ilustrar ali dentro de um modelo algumas dores polarizadas que acontecem. E a gente sabe que isso acontece muito na prática. Então, eu acho que esse pode ser um caminho, né? Claro que eu acho que tem um tempo de amadurecimento ainda do Facim, mas a partir do enriquecimento desses outros módulos, se utilizar de algum artefato dessa natureza para que a gente consiga ter uma implantação nesse sentido. E eu acho que os resultados têm sido muito proveitosos, assim. Eu gosto sempre de citar órgãos que estão nessa vanguarda, vamos dizer assim, com bons exemplos. Não sei se tem algum colega do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda vem atuando com essa questão do planejamento estratégico, de uma visão de cadeia de valor. E quando a gente fala de interoperabilidade, eu acho que eu não podia deixar de citar o Ministério da Fazenda, apesar de ser dentro de um mesmo órgão, né, talvez seja um dos maiores ministérios que a gente tem no governo. Eles fizeram um trabalho de planejamento estratégico e principalmente de cadeia de valor e de integração dessas cadeias de valor, de 10 órgãos estão vinculados a eles. E isso tem trazido um ganho enorme nas discussões, porque você conseguiu chegar a esse nivelamento semântico, esse entendimento da contribuição da entrega estratégica que tem, por exemplo, uma Receita Federal para o Tesouro Nacional, para o PGFN, para o CARF, como é que essas coisas se interagem
E hoje, dentro de uma perspectiva de processo ponta a ponta, envolvendo vários órgãos, eles conseguem discutir ações estratégicas e projetos nascendo dessa visão já integrada. Então, não é uma visão de um projeto aqui, eu vou ver as combinações que isso dá e fazer um plug, mas de discussões de ganhos, né, concretos para a sociedade lá na ponta, iniciando num diálogo aberto, interoperado dentro dessas organizações. Acho que por enquanto é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Luiz. Eu estou com uma orientação da organização que a gente está com o tempo um pouco avançado, e a gente teria espaço para fazer talvez 2 perguntas, dependendo do tamanho da resposta. Mas eu vou começar com uma pergunta. Eu acho que tem temas interessantes aqui, talvez não dê tempo para discutir. Eu acho que a questão da participação, que o Daniel falou, é um tema que eu acho que vale discussão. E existe um movimento para fomentar, de fato, essa questão. Mas eu queria voltar ao que eu tinha comentado ao final da fala do Alexandre, aquele slide do projeto 1 e projeto 2. E queria colocar para a mesa, que são mais especialistas que eu no tema interoperabilidade, pelo menos o Daniel e o Alexandre, né, e o Luiz, mais naquela camada de cima da figura azul, né, de BPM. Talvez, então, a resposta para um de vocês dois. A questão é a seguinte: eu tenho o projeto 1 e o projeto 2. E lá na frente, eu percebo que eles vão se encontrar, ou eles se encontraram. Aí vem a minha pergunta, a questão da linha do tempo. Eu vou colocar duas situações em diferentes momentos na linha do tempo. Primeira situação, eu preciso implementar, eu como órgão público, e aí, pegando aquele exemplo seu das 2 organizações, que está claro para mim que a analogia com 2 ministérios é por aí. Eu tenho a primeira situação em que eu tenho que implementar esse modelo, eu tenho que conhecer a interoperabilidade, eu vou aplicar o FACIM, para que lá na frente eu não tenha esse problema. Então, eu faço todo o desenho do meu projeto, já mapeando que lá no 5º estágio eu vou ter, ou seja, mapeando o Ministério 1 e o Ministério 2, e aí os 2 se entendendo, e eles planejarem que lá na frente eles vão ter que interoperar em alguma coisa. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, que me incomoda mais, existem várias situações no governo, que isso aí já é um legado, em que serviços que são prestados à sociedade, e foi dito aqui na abertura, que a quantidade de serviços hoje digitais prestados à sociedade não é pouca, nós já temos hoje muitos serviços digitais, mas muitos, se tivesse uma interoperação com outros sistemas ou com base de outros órgãos, eles seriam mais digitais ainda ou melhores ainda, e eliminaria essa história do Web Citizen, né? Ou o motor do Workflow que você falou, né? A gente tem dito o tal do Web Citizen, que é o cidadão fazendo a interoperação por nós de motoboy, né? Então, eu queria colocar para vocês a seguinte provocação. A questão da linha do tempo. O que é mais relevante para vocês que conhecem bem o tema interoperabilidade? A gente atacar o legado, a gente pensar em e tentar resolver o problema dos serviços digitais que já estão colocados e que poderiam ser melhores se a gente construísse uma interoperação deles com base de outro ministério para que eles se tornassem cada vez melhores. Eu tenho, por exemplo, um serviço que 90% eu faço em casa, mas eu preciso pegar uma guia não sei aonde, porque eu não interopero com o Ministério B ou com a organização B. Então, esse é um desafio que nós temos. O outro desafio é a gente implementar todas essas técnicas que a gente está discutindo aqui no fórum para pensar no futuro. O que vocês acham, então, a minha pergunta, o que vocês acham que é mais prioritário hoje? A gente atacar o que já existe e fazer ele funcionar de forma melhor, ou pensar em implementar essa nova metodologia de trabalho para que no futuro não aconteçam os casos que a gente tem hoje para resolver? Me façam entender. Quem gostaria de desafiar na resposta? É complexo.
Perguntinha fácil essa, né? Eu vejo muito... vai ser... A pergunta foi... A resposta vai ser rápida, não sei. Não, estou brincando. Eu vejo, Fernando, pela seguinte ótica. Quando a gente está pensando no nosso público-alvo, independente de já estar feito ou não estar feito, ou estar feito em pedacinhos e a gente ter que juntar, eu acho que a gente precisa olhar onde é que está doendo mais. Né? Independente do dedo mindinho tá quebrado, mas está com dor de cabeça forte, tem que primeiro fazer um raio-x na cabeça. Perdoe, eu acho que o meu exemplo foi meio ruim. Mas assim, eu acho que o foco principal é ver onde é que está sendo mais difícil para o cidadão ter a sua necessidade atendida. Se o serviço, pensando em serviços fim a fim, se aquele serviço está sendo difícil para ele, porque ele tem tantos passinhos para executar, que ele desiste no meio, aí é o pior dos mundos, porque daí ele já começou, teve um esforço e ainda não conseguiu o que ele queria. E se aquele serviço simplesmente não existe, e é um serviço crítico, também é importante de ser tratado. Então, assim, a gente não consegue atacar uma coisa de cada vez. Né? Um governo do tamanho do Brasil não consegue atacar uma coisa de cada vez. Tem que distribuir tarefas aí. Mas a gente tem que escolher um bloco de coisas prioritárias. E eu acho que não dá para escolher muito pela forma como ele está, e sim pelo retorno que é esperado daquilo lá, do ponto de vista do cidadão. Eu não sei se isso está sendo uma resposta meio abstrata, assim, meio em cima do muro, mas eu vejo assim, se eu tivesse que escolher, você me daria uma lista de problemas, e independente de se aquilo já está parcialmente implementado, se está quebrado ou se simplesmente não existe, eu iria pensar do ponto de vista do cidadão. O que mais atrapalha o cidadão hoje? Esse seria meu ponto de vista. Isso, eventualmente, tem um viés cultural que a gente precisa mudar nos órgãos de governo quando eles estão pensando no cidadão, né? Ou resolver algum problema. Né? Eles têm que pensar em qual é o problema mais grave e olhar se eles precisam interagir com alguém para atender aquele serviço fim a fim. E, às vezes, nem se enxerga o processo fim a fim dentro de um ministério só. Então, tem que ter essa mudança até mais maior, né? Alexandre? Durante a realização dos fóruns e oficinas anteriores, né, a gente teve algumas palestras em que esses problemas relacionados ao cidadão, às vezes a dificuldade de um serviço prestado, né, para o cidadão, a única coisa que foi feita foi uma pessoa da organização ir para a fila em que o cidadão estava e mapear os problemas que estavam acontecendo ali. Né? Então, quando o gestor se coloca no lugar do cidadão, aí ele vê realmente aonde se o dedinho está doendo, né? Porque ele só receber, às vezes, informações ali, está com problema. Mas a gente está fazendo tudo certinho. Né? Então, esse cara aqui está reclamando à toa. Mas quando ele vai ali, ele vê o que de fato está acontecendo e, em muitas situações, uma simples revisão daquele processo, retirada de uma fase do processo que gerava um relatório enorme que ninguém lia, e não precisa ter aquilo. Né? Então, às vezes, a coisa é simples. Em outras situações que realmente existe necessidade de interoperabilidade, o que a gente notou é que, de fato, os padrões para interoperar estão aí, a infraestrutura, a TI, a TIC está aí, né? Mas a coisa não acontece. Então, por isso que a gente chegou nessa visão de necessidade de atuar sobre a governança para enxergar problemas de gestão, né? E a arquitetura corporativa para apoiar essa visão, gerar dados, gerar informações que deem essa visão. Então, realmente, é uma pergunta difícil de responder, porque eu acho que são situações extremas, né? E cada uma tem que ser avaliada de uma forma e tratada de uma forma diferente. Bom, eu vou antes de abrir, eu só vou dar a minha opinião sobre a minha pergunta. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, resolver os dois problemas. A gente precisa fazer com que as nossas inovações em métodos sejam implementadas e usadas, e, ao mesmo tempo, a gente tem que atacar o que já existe para melhorar. A gente, obviamente, com
com fila de prioridade, mas a gente não pode, porque assim, aqui a gente tem discutido muito como fazer e como melhorar o nosso processo. Mas nós precisamos atacar também o que já está na rua e não interopera. O que a gente está defendendo aqui é o uso da arquitetura corporativa para você enxergar melhor essas situações. O que já existe também. O que já existe e criar um novo futuro, né? Para... Dentro dessa Exato. Agora a gente sabe que é como trocar o pneu com o carro andando. É né? isso. Bom, gente, então, democraticamente aqui, 2 perguntas, se alguém, mais ou menos democraticamente, né? Só a gente que falou. Mas vamos lá, está aberta a palavra, tem alguma pergunta? O colega aqui na frente está concordando com tudo que a gente está falando, aparentemente. Carlos Eduardo Caparelli. Com relação à pergunta que você deixou no ar, eu vejo que o grupo de governança do FACIM, representado pelo FACIM, liderado pelo Alexandre, está uma iniciativa maravilhosa, também acho que é um avanço, uma inovação fundamental, necessária, bem-vinda. Tem um caminho grande a percorrer. Com relação à pergunta específica, eu acho que, assim como o TOGAF ou outras metodologias usam as disciplinas, vamos chamar assim, de modelo de maturidade e certificado, mais cedo o senhor lá da FACIM falou, certificação de processos, produtos e pessoas, nessa mesma medida, eu acho que o FACIM deve certificar os produtos e serviços que estão em compliance com as suas diretrizes e normas. Então, eventualmente, e aí, dentro de uma proposta de prototipação evolutiva, modular, certo? Num backup priorizado de quais são as maiores necessidades que são avaliadas periodicamente. Quando surge uma situação como essa, você vai levantar a cadeia de dependência de um produto que quer ser certificado. Só que esse produto ele depende do outro produto. E para que o produto A, que depende do produto B, se certifique junto ao FACIM, quer dizer, ganha um selinho lá que está em compliance, o produto do qual ele depende também tem que estar seguindo as diretrizes, as mesmas diretrizes, certo? Na cadeia de dependência. E nesse sentido, quando surgir uma eventualidade dessa, é só você buscar a cadeia de dependência, porque às vezes um produto novo fatalmente vai estar ligado a algum legado que já existe. Então você pode certificar toda a cadeia. Não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que a gente precisa pensar já de início, talvez não para implementar, mas na versão 1.1, mas na versão 1.1 ou 2.0, sei lá, essa coisa do grupo de governança que tem autoridade de determinar. Nessa versão, a gente vai trabalhar, daí a importância do mapeamento. Hoje de manhã se falava que não se tem conhecimento dos produtos e serviços que os governos têm, porque tão pouco acesso. As pessoas não têm conhecimento. Certo? As pessoas não têm, e as pessoas, nem o usuário final, o cidadão, muitas vezes, e muitas vezes nem o grupo de governança pode falar assim, né? Então precisa desse mapeamento. Quais são os produtos de cada órgão governamental, quais são os produtos, os serviços, mapeá-los todos e aos poucos
e, como é que fala? Através da prototipação evolutiva, né, certificando-os e aderindo ao FACIN. É um trabalho imenso. Semana passada eu participei de um webinar do Open Group, cujo tema era uma organização de 300 pessoas usando o TOGAF e Archimate para a governança. O cara falou assim, a gente está trabalhando há 3 anos esperando, e o nosso projeto é para terminar em 2025. Então, para 300 pessoas, estão planejando um plano para 2025 para o nosso governo. Então, a gente precisa pensar, sim, ter estratégias a curto, médio e longo prazo, e se reunir anualmente, bianualmente, para reavaliar essas estratégias. Então, eu acho que é um trabalho muito bem-vindo, mas a gente ainda tem um caminho muito grande pela frente. E com relação à colocação que o colega fez mais cedo a respeito de ferramenta, também um pouco dar minha opinião aqui a respeito disso, finalizando, eu acho que uma ferramenta não funciona, nenhuma, nem duas, acho que a gente precisa ter isso, database, certo? Quer dizer, você falou, vai modelar a organização como um todo? Sim, vou modelar a organização todo, mas no database. O ideal seria que a sua equipe, o Alexandre, na minha visão, tivesse um grande dashboard, onde você tivesse touchscreen, que você tivesse uma visão de alto nível, que você clicasse num gráfico de pizza, lá, numa fatia, e você fosse ganhando uma granularidade cada vez maior, certo? Até chegar no artefato A, que depende do artefato B, que depende do artefato C. E aí você tem, porque tem toda a questão de versionamento também, que a gente tem que ver o que impacta, o que não impacta. Eu acho que isso é a minha visão de futuro, que eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, depois de alguma certa curva de aprendizado, a gente vai chegar. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns por toda essa iniciativa. Alguns colegas querem comentar. Eu acho que fica mais a sugestão, né? A gente agradece. Bom, eu estou com um comando aqui que nosso tempo acabou. Então, eu só queria fazer as considerações finais. Bom, eu queria mais uma vez agradecer o convite para a gente, da SLTI, estar aqui com vocês. Dizer que quando a gente fala de padrões, quando se fala de padrões, a SLTI sempre aceitará o convite para estar presente, porque nós somos o órgão central de 224 órgãos federais, ou áreas de TI federais, que em muitas situações têm o mesmo problema. E quando você tem o mesmo problema em várias organizações, aí como o Alexandre falou, a organização A, B, esse número nosso é até 224, porque no fim é o Brasil SA, é do Brasil SA que a gente está falando, né? É da empresa Governo Federal. E são 224 organizações, e quando a gente vai debater padrões, integração, interoperabilidade, a SLTI é o papel, é o cerne de negócio da SLTI, buscar caminhos para essas questões. E, para fechar, eu convoco vocês a se envolverem com o tema governança digital. Governança digital, tem uma frase que eu acho que define muito bem. A gente está deixando de dizer melhorar os serviços que nós prestamos ao cidadão. Essa frase é a frase que a gente dizia até hoje. Agora nós estamos dizendo melhorar a forma como o cidadão se relaciona com o Estado brasileiro e com o local onde a gente trabalha. É a visão dele para nós. Você tocou nesse assunto. Você priorizar suas ações pensando na vida dele. Você ir lá na fila no lugar dele e se colocar no lugar dele. O profissional de orçamento tem que ter essa cabeça. O profissional de fiscalização tem que ter essa cabeça. O profissional de contabilidade e finanças. E o profissional de tecnologia também tem que ter essa cabeça. Nós não estamos mais planejando tecnologia da informação no governo. Agora nós estamos planejando governança digital, que é você
ter a visão do cliente. Então, vocês que estão à frente desse projeto fundamental, o secretário Cristiano esteve aqui de manhã e falou, são 10 anos, né, Marcos, da IPING, como todos nós estamos tentando fazer com essa nova, não é uma mudança de nomenclatura, é uma mudança do jeito de pensar nosso, servidores públicos. Então, vocês que estão à frente do Facim, da IPING, das novas versões, né, Hudson, da IPING, vamos passar a pensar dessa forma. Vamos pensar sempre em quem está na fila, lá na repartição, e como é que eu posso melhorar a vida dele. Então, essa mensagem final que eu deixo. Agradeço aos 3 colegas, agradeço mais uma vez ao Amazônia e agradeço, sobretudo, ao meu amigo Marcos Vinícius pelo convite. Obrigado. Agradecemos a participação do nosso moderador e dos debatedores. Muito obrigado. E agora faremos a mesa de encerramento deste terceiro Fórum de